Promoção Continental Pneus e Pneus Car. Troque os pneus do seu carro por pneus Continental ou General Tire e ganhe um voucher de até R$300 em combustível. Tá esperando o quê? Corre para a Pneus Car, na Avenida da Moda, 1451, esquina com a Avenida Arouca, e saia com seu carro abastecido. Consulte regulamento em nossa loja. Pneus Car, o shopping do seu carro. Telefone 3526-1664. Gente, boa noite, né? O programa Interviews de volta. E de volta, nosso entrevistado de hoje, o governador Romeu Zema. Primeiramente, governador Romeu Zema, é um prazer imenso, mas imenso mesmo, ter o senhor aqui no programa do Interviews. Né? Eu quero, assim, sou muito grata, né, do senhor ter atendido o pedido aqui da TV Passos e a gente mostrar um pouquinho, né, do outro lado do governador. Porque todo mundo às vezes conhece o Zema político, mas além do Zema político, o Zema tem encantado, né? O senhor aparece lá fazendo um cafezinho, às vezes fazendo ginástica, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Eu sei que o senhor é natural de Araxá, do Triângulo Mineiro, formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, iniciou a trajetória bem cedo, aos 11 anos. Né, eu sei que o senhor trabalhou como vendedor, analista de marketing, comerciante, né, e gerente. Atualmente o senhor também é membro do conselho do Grupo Zema. Mas e a paixão pela política, governador? Então, Osana, eu sempre... Primeiro é um prazer estar aí com você novamente, conversando com Passos e região. Eu sempre fiz a minha carreira, me formei para atuar no setor privado. E graças a Deus, Osana, fui abençoado por Deus, a empresa deu muito certo, hoje são mais de 470 lojas, inclusive aí na região de Passos, do Lago de Furnas, a empresa está bastante presente.
E durante mais de 30 anos eu me dediquei a essa atividade. Rodei todo o estado de Minas, abrindo lojas. Foram mais de 2 milhões de quilômetros que eu rodei. Eu falo que conhece Minas tão bem quanto eu, quem é caminhoneiro, porque eu fiquei mais de 30 anos rodando esse estado e conheço todas as regiões, os problemas, as características de cada uma. E em 2016, eu resolvi sair da empresa. Falei, vou profissionalizá-la, a empresa já estava bem estruturada, quero fazer a minha sucessão enquanto eu ainda estou novo e posso estar acompanhando se alguma coisa der errado. E em 2017 eu recebi o convite para ser candidato. A minha primeira resposta foi não, porque eu nunca havia atuado no setor público, nunca havia sido candidato, participado de eleição, mas aquele convite me deixou muito incomodado. Eu comecei a ver que eu tinha de aceitar, porque a vida me permitia isso. Eu já estava com os filhos formados, a empresa estruturada, não dependo mais de um trabalho para me sustentar, e eu sempre fui muito indignado com as questões políticas no Brasil. E falei, vou me candidatar, sei que as minhas chances são pequenas, eu vou estar lutando com os barões da política, com os poderosos, mas vou mostrar que é possível fazer uma campanha simples e mostrar que eu estou indignado. E 2018 eu vivi como um cigano, visitei mais de 200 cidades fazendo a campanha, inclusive Passos, Paraíso, etc., aí na sua região, e tivemos aí um resultado bom. E agora que nós estamos completando 3 anos de governo, eu posso dizer com toda certeza que nesses 3 anos nós conseguimos arrumar a casa, equilibrarmos as contas e finalmente o trem está em cima dos trilhos. Mas temos muito o que fazer, porque esse trem ainda está andando muito devagar, tem muito conserto para fazer nele, mas pelo menos ele não é mais um trem descarrilhado que estava à beira do precipício. Pelo menos Minas agora está andando adiante. O funcionário público do Estado, depois de 6 anos recebendo atrasado o salário sem data correta, o 13º parcelado, voltou a receber em dia. As prefeituras, todas elas, 853 cidades que foram lesadas pelo governo anterior, voltaram a poder contar com aquilo que é de direito mês a mês, e nós já pagamos 7 bilhões, além do que é nosso, referente a dívidas do governo anterior, que ele havia subtraído dos prefeitos. Então, meu relacionamento com os prefeitos é o mais respeitoso possível, o que é de cada cidade vai para toda cidade, e nós temos, graças a Deus, feito avanços em Minas, mas temos muito o que fazer ainda. Temos de concluir os hospitais regionais, e o acordo da tragédia de Brumadinho já está com esse valor reservado. Temos de recuperar as estradas, inclusive agora que elas foram muito afetadas pela chuva. A segurança melhorou. Minas Gerais hoje é o estado mais seguro do Brasil, mas nós queremos mais. E o meu grande sonho, Rosana, que é a questão de um emprego para cada mineiro. Nós temos batido recorde na atração de investimentos para Minas Gerais, atraindo grandes empresas como a Heineken, Mercado Livre, a Amazon, mas é preciso muito mais. O que eu quero é todo mineiro tendo a dignidade de ter um emprego e vivendo de maneira mais satisfatória. Estamos no caminho, mas, como eu falei, tem muito que ser feito ainda. O senhor vai conseguir, eu tenho certeza que o senhor vai. O senhor, né, abriu mão de
de morar na residência luxuosa, né, oficial do chefe do Estado, no Palácio das Mangabeiras, tinha mais ou menos 32 funcionários, né, se não me engano seria isso. E o senhor preferiu alugar uma casa, né, eu acho que o senhor tem uma diarista que vai 2 vezes por semana, né? Por que que o senhor abriu mão dessa regalia? Todo mundo pergunta, né? Mas por que que o governador não quis morar, abriu mão dessa regalia? Então, Rosana, eu julgo que quem é governador, quem tem um cargo de gestão pública, da mesma maneira que o prefeito de Passos ou de outra cidade, tem de estar preocupado em devolver para o povo aquilo que ele paga com tanto sacrifício, que são os impostos. Hoje, tudo que qualquer mineiro compra tem imposto. Pode ser o macarrão, o arroz, a roupa, o sapato, a gasolina, a passagem de ônibus, a conta de energia, tudo tem imposto. E eu ficar usando esse imposto, que muitas vezes é pago por pessoas muito humildes, que às vezes levam menos alimento do que gostariam para casa, para os seus filhos, para mim viver como rei, será que é certo? Eu tenho certeza que não. O Brasil é um país pobre, mas tem muita gente no governo que vive como gente de governo de país rico. E nós temos de ajustar aqui o governo para essa realidade do Brasil. Enquanto nós tivermos gente desempregada, gente pobre, tem muito para todo lugar, todo governante deveria viver da maneira mais simples possível. Nem país rico, alguns absurdos, alguns excessos ocorrem, como aqui no Brasil, que a gente sempre vê cargos para parente, cargos para protegidos. Eu não tenho um parente no governo, eu não tenho um protegido aqui no governo, foi todo mundo selecionado. E eu quero mostrar que é possível sim, e nós estamos mostrando, porque eu vivo muito bem aqui, pagando meu aluguel, com essa diarista, e governador nenhum precisa de 32 empregadas. E se depender de mim, eu ainda quero aprovar uma lei que proíbe governador de morar em palácio e ter vida de rei. Governador foi eleito para servir o mineiro e não para ficar vivendo isolado, alienado, distante dos problemas. Na minha vida toda, eu sempre percorri o Estado para poder saber o que estava acontecendo. E como governador, eu continuo fazendo a mesma coisa. Talvez nunca em Minas nós tivemos um governador que esteja tão presente no interior. 80% dos mineiros vivem no interior do estado. E é lá que eu tenho de estar acompanhando como as coisas estão, o que está acontecendo, e quem está próximo passa a ter conhecimento dos problemas e, com toda certeza, vai tomar decisões mais acertadas. Então, se depender aqui das minhas decisões, essa era de Minas Gerais tratar governador como faraó, como se fosse um rei, vai ficar para trás definitivamente. O governador tem de trabalhar pelo mineiro e tem de gastar pouco. Né, governador, uma coisa também que tem assim cativado muitos mineiros é que o senhor faz questão de estar presente, né, como a tragédia que a gente teve aqui próximo, né, no Quênios aqui, que assim abalou todo mundo. O senhor fez questão de estar presente também ali, né? Sim, Osana. Eu falo que governador em Minas sempre se acostumou, ou tinha a prática, ou a cultura de viver dentro de um gabinete com ar-condicionado, tomando cafezinho e muitas vezes só cercado e escutando a turminha dos puxa-sacos. Eu vou para ver o que aconteceu, para conversar com os prefeitos, com os vereadores, com os representantes de classe, com os empresários, com a população em geral. Porque se você ficar alienado, distante, dentro de um palácio,
você não sabe o que está passando no mundo real. Então, eu faço questão de ir para poder estar junto. E como eu falei, na hora que você está junto, você enxerga o problema de forma muito mais clara e vai tomar decisões mais acertadas. Estive não só em Capitólio, como durante esse período de chuva, fui lá no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, em muitas cidades, para estar acompanhando o trabalho da Defesa Civil, onde a prioridade foi o atendimento humanitário, muita gente desalojada, desabrigada, e você precisa imediatamente dar dignidade para essas pessoas. Alguns vão para casas de parente, outros vão para escolas, para ginásio, mas nem todos têm um colchão, porque às vezes perderam tudo, precisam de alimentação. Então, quando você está junto, você vê o que está acontecendo, com toda certeza você vai agir de maneira mais adequada. E é isso que eu tenho feito. Toda semana faço questão de estar no interior. Tá, e o governo, com relação agora que a gente está falando dessas chuvas, né, o governo tem tomado várias medidas para poder ajudar essas pessoas, né, governador? Exato. Como eu te disse, a prioridade foi a questão humanitária, foi estar atendendo essas pessoas que ficaram desalojadas, desabrigadas, mas agora que as águas já baixaram, as chuvas deram uma reduzida, Osana, nós estamos já numa segunda etapa, que é proporcionar a essas pessoas que foram atingidas uma ajuda. Então, criamos o Bolsa Desabrigado, que durante 3 meses vai pagar R$400 por pessoa para que ela possa ter condição de recomprar alguma coisa que perdeu. Eu estive na casa de pessoas que perderam toda a mobília, eletrodoméstico, roupas, então isso vai ajudar. Vamos ter uma verba grande, R$180 milhões para reconstrução de casas que foram danificadas ou simplesmente carregadas pelas águas. Isso aconteceu em diversas cidades. A CEMIG está doando 5.000 geladeiras para aquelas famílias que também tiveram essa situação, e tanto Copasa quanto CEMIG suspenderam a cobrança de conta e também de parcelamento das pessoas afetadas. Isso, eu estou falando para pessoas. Nós temos ainda a recuperação da infraestrutura, estamos com mais de 150 pontos de estradas sob observação, onde nós tivemos queda de barreiras, e a prioridade foi liberar o tráfego, mesmo que fosse através de um desvio precário, mas para que nenhuma estrada ficasse obstruída. Estamos destinando para as prefeituras pontes, tubulões, mata-burros, para que essas estradas vicinais das zonas rurais também sejam restabelecidas o quanto antes. E, além disso, estamos dando apoio ao setor produtivo. O comércio, as empresas que foram afetadas vão ter um prazo maior para pagar os impostos, acesso à linha de crédito, para que ninguém venha perder o seu emprego. Então, são várias ações que nós temos feito no valor superior a R$600 milhões. E ainda estamos pleiteando do governo federal mais 900 milhões, e para isso nós estamos dando assistência a pequenas prefeituras que precisam comprovar, através de estudos e laudos técnicos, que determinada ponte ficou comprometida, que determinada via urbana foi destruída. Prefeitura maior como Passos tem uma equipe boa, mas cidades muito pequenas geralmente carecem dessa estrutura, e o governo do estado está fornecendo esses engenheiros para poder ir e fazer esse levantamento. Então, muito recurso ainda vai chegar para ajudar nessa reconstrução. Eu lembro que o cenário aonde eu fui nessas regiões mais atingidas era de guerra. Parecia que tinha sido destruído algumas cidades, como eu vi aqui 2 semanas atrás em Raposos, aqui na região metropolitana.
Governador, não tem como a gente não falar, né, do Covid. Aqui em Passos, assim, a enfermaria está mais de 100%, UTIs, assim, a situação aqui está assim, triste, ao mesmo tempo a gente fica com um pouco de medo, né, porque a gente está lidando com um vírus que é invisível, né, semana passada mesmo eu perdi um amigo. Quais as medidas, né, que o governo vem tomando de enfrentamento à pandemia? Rosana, realmente a situação atual é extremamente preocupante. Nós não podemos fechar os olhos. O número de casos talvez esteja no seu momento de pico, né, dentro de Minas Gerais. Desde o início da pandemia, nós nunca tivemos uma semana com tantos casos como esses últimos 7 dias. Essa tendência deve perdurar por mais essa semana e começar a ter uma redução. Isso está de acordo com os números, os levantamentos que a Secretaria de Saúde tem feito e que segue geralmente uma tendência que já aconteceu em outros países, em outros locais aonde a Ômicron chegou. E eu quero aproveitar aqui, Rosana, para fazer um apelo. Hoje, nós temos em Minas Gerais mais de 2 milhões de mineiros que ainda não tomaram a dose de reforço. Eu tomei a primeira, a segunda dose, tomei a dose de reforço no início de janeiro e 2 semanas atrás testei positivo para a Covid. Acabei ficando quase que 3 dias sem conseguir trabalhar direito, porque era muita dor, muita indisposição, e depois 10 dias isolado, já trabalhando em casa. Mas fica muito claro, está sobrando vacina e está faltando responsabilidade. A maioria das internações, dos quadros que têm se agravado por pessoas que procuram o sistema de saúde, é de pessoas que não completaram o ciclo de imunização ou que sequer vacinaram. Então, eu faço esse apelo, a vacina está disponível, está sobrando, foram já mais de 40 milhões de doses distribuídas para todo o estado, a maior operação de distribuição de vacinas de história, mas as pessoas precisam ter essa consciência. O número de leitos foi ampliado, hoje o Estado consegue atender de forma satisfatória quem precisa, em algumas regiões é necessário remanejar, mas nós estamos vivendo nesse momento esse pico de casos. Então é necessário que todos nós tenhamos essa consciência e façamos da nossa parte. Muitos pais, né, que muitos pais não querem levar os filhos para vacinarem, né, governador? Então, Rosana, infelizmente acreditam mais em fake news do que em cientista. Alguém publica um videozinho na internet que não tem nenhum fundamento e as pessoas acreditam. Tem cientista que está estudando há 20, 30 anos e as pessoas não consideram. Então, nós temos de considerar o especialista. Ninguém constrói um prédio de 30 andares sem contratar um engenheiro, sem ter um cálculo estrutural bem feito. Para isso é que existe universidade, que existe médico, que existe engenheiro. Então, nós temos de dar o nosso voto de crédito. E não para algumas pessoas que publicam algo sem nenhum fundamento e acabam prejudicando, inclusive, a saúde pública e até mesmo custando vidas. Já vi pessoas falecerem porque acreditaram nisso e não se vacinaram. Governador, nossa, por mim eu ficava aqui conversando com o senhor, né? Mas assim, eu não tenho como, eu tenho que tocar nesse assunto. Medidas, né, do governo referente à causa animal. A gente conversava antes, eu já falei para o senhor essa paixão que eu tenho
e aqui em Passo a gente tem várias ONGs que são voltadas, né, em prol dessa causa. O dia que o senhor esteve em Passo, um gesto, o senhor já mostrou que o senhor também ama os animais. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, para a gente, né, que é apaixonado nessa causa, o que o governo tem de referente à causa animal para poder, projeto ou alguma coisa, para a gente estar correndo atrás. Primeiro, Rosana, nós temos de lembrar que todo animal merece respeito. Em primeiro lugar, entra aí uma questão de conscientização da população. Outro dia mesmo, 2 semanas atrás, eu vi um vídeo na internet onde uma pessoa para num lugar que ela não viu que tinha uma câmera filmando e abandona ali alguns animais que ela tinha em casa, né? Totalmente, talvez sem condição de sobreviver numa rua lá, secundária, escura. Então, as pessoas precisam ter essa conscientização. Mas toda a prefeitura, o Estado também apoia medidas para nós reduzirmos esse número de animais nas ruas. Primeiro, em respeito a eles, né? Ninguém quer ver um animal maltratado, um animal ser atropelado, ficar doente, etc. E também com relação à saúde pública, porque quando esses animais adoecem, eles acabam sendo foco de propagação de doenças. Hoje, nós temos esse programa estadual de microchipagem de animais domésticos, que está disponível para as prefeituras que fizerem a sua inscrição. Já tivemos 74 municípios selecionados dentre os inscritos. E nessa primeira ação do programa, 63 mil animais, cães e gatos principalmente, vão ser microchipados, castrados e registrados nesse banco de dados do Estado. Eu, que sempre viajei muito, posso te dizer que já assisti em algumas cidades programas bem-sucedidos, porque essa questão da castração é fundamental. É você ficar com uma população de animais na rua que, com o tempo, vai decrescendo. Isso ajuda em tudo. E você acaba tendo uma qualidade de vida maior. Cidades que você chegava e tinha lá aqueles bandos de cachorro, com o tempo você vê que aquilo praticamente é extinto, acaba com o problema. Então é algo que nós temos de estar conduzindo. Não é uma tarefa fácil para um estado como Minas, que tem 853 cidades, mas o estado, junto com cada poder municipal, pode sim estar conduzindo esse problema. Lembrando também que não existe solução imediata. Eu sou contrário ao que já foi feito no passado, né, que inclusive era abater animais, né, algo totalmente incondizente, desumano, falta de respeito. Então, o que nós temos é de castrar, e esses animais não vão se reproduzindo, e a população, com o tempo, vai reduzindo, de forma que nós venhamos a ter as cidades sem esse tipo de problema. E as pessoas, como eu disse no início, tendo consciência, porque não adianta a prefeitura, o Estado, enxugar de um lado e as pessoas inundarem de outro lado. Então, todo mundo que tem animal doméstico precisa levá-los também para castrar. Hoje isso já é oferecido gratuitamente em muitas cidades, de forma que amanhã ele não precisa estar abandonando filhotes, etc., criando e revigorando esse círculo vicioso novamente. Governador, eu queria ficar aqui conversando mais e mais com o senhor, né? Mas antes, assim, a gente está caminhando para o final. O senhor falou no início que, né, o senhor rodou muito igual caminhoneiro. Tem um amigo meu, que é o Marcos, que ele é caminhoneiro, e eu falei para ele assim, Marcos, eu vou estar entrevistando o governador. E ele é fã do senhor. Ele falou assim, olha, você fala para ele assim, que eu sou fã dele, que eu levo ele no meu coração, que eu oro por ele, né? Então eu estou passando um recado que eu sei que ele vai me cobrar.
né? Então, é por isso que eu estou passando o recado para o senhor, né? O senhor é uma pessoa muito querida, né? E para terminar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para Passos, para a região, para os mineiros em geral. Perfeito, Osana. Manda um abraço aí para o seu amigo. Respeito muito os caminhoneiros. Trabalhei numa empresa que tinha diversos motoristas e a função deles é muito importante e geralmente é uma categoria não tão valorizada quanto deveria ser. Então, fica aqui o meu reconhecimento. E eu queria encerrar, Osana, voltando, de certa maneira, aquilo que eu falei no início. Minas já melhorou, mas tem muito que melhorar. Um outro sonho meu, você que está aí bem próxima da divisa com São Paulo, com Batatais, Ribeirão Preto, eu quero que nós cheguemos no dia em que as estradas de Minas serão tão boas quanto as estradas aí de São Paulo. Eu sempre passava de um estado para outro e toda vez que eu passava ficava aquela sensação. Saí de Minas, entrei num lugar que as estradas são bem melhores, tem acostamento, etc. E na volta a sensação oposta. Então o que nós queremos é que Minas, nesses próximos anos, receba muitos investimentos, melhore as estradas, como estou dizendo aqui, que as nossas estradas se aproximem, fiquem tão boas quanto as de São Paulo, que a nossa saúde melhore, esses hospitais regionais que serão construídos em todas as regiões vão significar um avanço muito grande na área da saúde. Nós já reformamos mais de 1.300 escolas estaduais, já levamos o ensino médio integral para mais de 130 mil alunos, e esse processo vai continuar. Então, eu quero dizer o seguinte, nós estamos no caminho certo, mas nós não temos dinheiro para fazer tudo de um mês para o outro. Mas todo mês nós temos avançado, nós temos melhorado, são mais unidades básicas de saúde, inclusive aí em Passos e na região que nós estamos destinando recursos. Então, Minas está no caminho certo, mas foi um estado muito maltratado nessas últimas décadas e você não consegue, em poucos anos, consertar tanta coisa estragada. Mas estamos caminhando. Então, o trabalho continua e, se Deus quiser, Minas vai voltar a dar muito orgulho para nós mineiros. Foi um prazer muito grande estar aí com você. Espero voltar aí a qualquer momento para encontrá-la pessoalmente, Osana. Um grande abraço. Eu que agradeço, governador, viu? O senhor tem o meu carinho, assim, o meu respeito, a humildade do senhor, né? Tem encantado, como eu disse no começo, não somente os mineiros, mas o povo brasileiro, viu? TV Passos sempre abertas para o senhor. Quero agradecer também a assessoria do senhor, tá? E nós estamos juntos, governador. Conte com o meu carinho, com minhas orações, né? E eu indo a Belo Horizonte quero tomar um cafezinho, viu? Vai ser um prazer. Nos avise antes que nós marcaremos, sim. Tá bom? Um grande abraço. Zé Carlos, Vitor Hugo mandando um abraço, tá? Mande 2 aí para eles. Oi, gente, muito obrigado, né? O programa de hoje, vocês viram, né? Foi demais. E a semana que vem nós estamos de volta com o programa Interviews.
Pagando R$ 4,80 ao dia, isto mesmo, R$ 4,80 diário, você pode conquistar a sua independência. Uma Pop 110 cilindradas, apenas R$ 144,29 ao mês. Com R$ 7,59 ao dia, CG 160, apenas R$ 227,80 ao mês. Quer saber como? Consórcio Nacional Honda, só na Moto Passos Honda, Avenida Arlindo Figueiredo 2029. Ligue fixe WhatsApp 3521-8500. Sabe aquele momento com a família, sentado à mesa, ou até mesmo no rabo do fogão a lenha? Momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes. Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia, sem contato manual, para garantir uma qualidade diferenciada. Deixe a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 35999724741. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Promoção Continental Pneus e Pneus Car. Troque os pneus do seu carro por pneus Continental ou General Tire e ganhe um voucher de até R$300 em combustível. Tá esperando o quê? Corre para a Pneus Car, na Avenida da Moda, 1451, esquina com a Avenida Arouca, e saia com seu carro abastecido. Consulte regulamento em nossa loja. Pneus Car, o shopping do seu carro. Telefone 3526-1664. Should I call it quits? I don't know. Got a cloudy view, can't seem to make up my mind. We're not on the same page, and it shows. You're 100 steps ahead while I'm falling behind. I could love you and leave and I wouldn't feel a thing. And it's scary because I know you're about to buy a ring. Oh, I'm not ready, boy, I barely have it all. Yeah, if I'm honest, I've read this whole thing wrong. You say you love me, but I know you're not the one. Materiais elétricos, as melhores marcas do mercado, com preços imbatíveis. Padrão CEMIG, interruptores, lâmpadas e muito mais. Emílio Materiais Elétricos, Avenida Dr. Breno Soares Maia, 456, 3522-0905 ou WhatsApp 99135-5464. Se você procura bom, se tem tendência, tem na Pisante Calçados. Calçados femininos, masculinos e infantil. As melhores marcas de chuteiras, tênis de futsal, óculos para natação, camisa de proteção UV, sungas, bolsas, carteiras, malas para viagem. O melhor preço e crediário da cidade, com parcelas que cabem no seu bolso. A Pisante Calçados parcela em até 6 vezes sem juros, ou se preferir, nas compras acima de R$300 em até 10 vezes nos cartões. Pisante Calçados, Avenida dos Expedicionários, número 59, Passos. Já foi inaugurado o Posto Zap, antigo Posto Casmil. Além de uma loja de conveniência, lavagens de veículos e utilitários, você tem a melhor bandeira de combustíveis do Brasil. BR Petrobras. Posto Zap, ótimo atendimento e o melhor preço em combustíveis, aceitando inclusive cartão de crédito. Posto Zap, antigo Posto Casmil.